Olá, tudo bem? Eu sou Delfina, do canal Delfina Cursos Espíritas e Espiritismo. Sejam bem-vindos. E hoje eu vou fazer a continuação do estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 3, segunda parte. Lembrando que todos os domingos, no Instagram, Cursos Espíritas, eu faço uma live às 15 para as 6, 17h45, todo domingo, para fazer o Evangelho no Lar. Então é um convite, se você quiser, será um prazer para a gente fazer essa corrente tão boa do bem, e um momento muito especial, muito forte. Não deixe de participar e divulgue também, convide os amigos. Instagram, Cursos Espíritas, tá? Então vamos iniciar esse nosso estudo, pedindo a espiritualidade tão querida, tão amiga, que carinhosamente preparou esse ambiente para que pudéssemos estar aqui juntos nesse momento, compartilhando um pouco desse livro tão maravilhoso, o Livro dos Médiuns, capítulo 3, parte 3. Muito obrigada. Então vamos começar? Quando nós falamos da última vez, eu comentei da última vez no capítulo 3, parte 1, nós começamos a falar sobre os métodos que existem de perfis de pessoas consideradas materialistas, conforme o próprio codificador fala no livro, Allan Kardec, onde situações que nós estaremos encontrando, confrontando não seria a palavra, porque jamais seria esse o propósito, mas que pudéssemos aprender como lidar e entender certos perfis de pessoas que são consideradas materialistas ou céticas dentro de um contexto de entendimento pessoal. E com isso vamos continuar então. Nós paramos aqui no item 26, onde fala-se o seguinte: uma classe muito numerosa, a mais numerosa mesmo de todas, mas que não pode ser alinhada entre os opositores, é a dos incertos. Não geralmente espiritualistas por princípio, e na maioria há uma vaga intuição da ideia de espíritas, o que seja ser um espírita. Por princípio, e na maioria, há uma vaga intuição das ideias, uma aspiração para alguma coisa que não pode definir. Não faltam os seus pensamentos se não serem coordenados e formulados, sendo o espiritismo para eles como um raio de luz, a claridade que dissipa o nevoeiro. Também acolhem com ardor, porque as livra da angústia da incerteza. Então, na verdade, é interessante quando a gente fala dos espíritas incertos. Vamos primeiro fazer assim um esclarecimento, que eu acho que é bem válido. O que é ser espiritualista? Espiritualista de uma maneira muito simples, que o propósito do canal é esse, a gente mostrar essa doutrina maravilhosa de uma maneira muito suave, muito tranquila, lógico, sempre incentivando que você procure um centro espírita para poder participar dos cursos, ou em grupos, ou começar a estudar essa doutrina tão maravilhosa. E o Livro dos Médiuns é um complemento, na verdade, do Livro dos Espíritos, que é interessante também que você estude, até mesmo antes do Livro dos Médiuns. Mas vamos continuar. Então, quando nós nos deparamos, no caso, né, com incertos, e falando, geralmente são espiritualistas, são aquelas pessoas que acreditam que existe algo além da matéria, mas que não necessariamente significa que elas são espíritas. Elas acreditam em algo que existe e que é possível ela aceitar que aquilo seja um floco de luz, que seja uma possibilidade de dar um carinho, uma calma, um esclarecimento. Ou seja, acreditam que algo existe, mas não sabem bem o que seja. Mas não descartam essa possibilidade de haver, como foi bem falado aqui, que com isso, ao fato de prestarem atenção, muitas vezes vão se livrar de tristezas, mas que elas não se livram da angústia, da incerteza, do que é realmente aquilo, porque elas não têm o conhecimento do que seja, mas não descartam. E no 27, vamos seguindo aqui, se daí lançarmos o olhar sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos primeiro os espíritas sem o saberem, e propriamente encontraremos primeiro falando uma variedade ou uma nuance da classe precedente, sem jamais ter ouvido falar da doutrina espírita. Olha que interessante. Tem o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem, e esses sentimentos se refletem em certas passagens de seus escritos e de seus discursos.
a tal ponto que, em os ouvindo, cresceia serem completamente iniciados. Se encontram numerosos exemplos nos escritores sacros, profanos, nos poetas, nos oradores, nos moralistas, ou seja, olha que bacana. É aquela velha premissa, né? Muitas pessoas pregam os princípios que a doutrina prega, os valores morais são incentivados que a doutrina necessita para que o desenvolvimento espiritual e os esclarecimentos da doutrina sejam aceitos e materializados e divulgados aqui nesse plano, baseado em valores morais. Ou seja, não adianta dizer que uma pessoa que rouba, que assassina ou que tem conceitos ruins, raiva, ódio, tudo isso, ela consiga colocar em prática da maneira que a doutrina é, na sua pureza, na sua essência. Os valores morais são muito importantes. E existem pessoas que não se intitulam, não se auto-intitulam espíritas, mas sem saber, às vezes são até mais espíritas que o espírita. Na verdade é isso. Mas que elas conseguem colocar em prática justamente o que a doutrina prega, sem saberem. Muito legal. Eu amo esses livros. No item 28, entre aqueles que um estudo direto convenceu, pode-se distinguir, ou seja, estudou, conseguiu começar a entender a doutrina, esclarecer certos pontos. E aqui o codificador, ele classifica, ele especifica para que tipo de pessoas seriam. Primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. O espiritismo é para eles uma simples ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Só nós os chamaremos espíritas experimentadores, ou seja, aquela pessoa que vai a uma casa espírita ou que presenciou alguma coisa que chamou atenção. E, na verdade, ele não entende o que é, mas tem a curiosidade de prestar atenção naquele fato. Ou seja, vai numa casa espírita para ver uma psicografia, por exemplo. Ele não sabe o que é, ele nem entende o que está acontecendo ali. Mas o fato de estar numa situação onde um homem, né, que ele não entende que seja médium, um homem possa fazer uma manifestação de algo que ele não está vendo e que muitas vezes ele vê do lado dele, ele vê das pessoas essa coisa bacana de estar recebendo uma mensagem e ele vê que não é mentira, ou até desconfiar, mas ele é estimulado a continuar. Eu vou. Então vai ter uma palestra, eu vou assistir um passe, e vai, como se falando aqui, é um espírita experimentador. O segundo, os que veem no espiritismo outra coisa além dos fatos. Compreendem a sua parte filosófica e admiram a moral que dele decorre, mas não praticam. Sua influência sobre seu caráter é insignificante ou nula, não mudam nada em seus hábitos e não se privariam de um só prazer. O avaro é sempre de uma avareza sórdida, o orgulhoso pleno de si mesmo, o invejoso e o ciumento sempre hostis. Para eles, a caridade cristã não é senão uma bela máxima. São os espíritas e imperfeitos. Acho que aqui é bem claro, né, nessa questão. Eles entendem que existe, mas eles compreendem que existe uma doutrina, admiram, mas eles não iriam mudar nada da vida deles, porque quando a doutrina fala, ou porque eles podem até desconfiar que seja verdade, bonito, bacana. São os espíritas imperfeitos. Eles têm a ciência, mas eles não cedem nada. Eles nunca fariam, por exemplo, a reforma íntima, que é tão importante para a gente parar, poder resignificar vários conceitos, diluir certas crenças. Não fariam isso. Mas também, dentro do sistema, né, do que é caracterizado, ele não seria uma coisa que iria mudar, no sentido de sentimentos até mesmo negativos ou ruins, que não seriam a base em valores morais reconhecidos ou valorizados pela própria doutrina. E o terceiro, os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências, convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira. Ou seja, a gente já está vendo que existe um progresso aí, porque consegue entender e acreditar nisso. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, esforçam-se por aproveitarem seus curtos instantes, caminhando na única via de progresso que os pode elevar
na hierarquia de um mundo dos espíritos. Esforçam-se em fazer o bem e reprimir suas más tendências. Suas relações são sempre seguras, porque sua convicção os distancia de um pensamento do mal. A caridade em todas as coisas é a regra de sua conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Ou seja, aqueles que realmente conseguem entender que a doutrina ela é valorizada e ela é importante, uma vez que todos os conceitos morais são valorizados e são aplicados. Não adianta eu saber, por exemplo, se eu não roubar, o certo é não roubar. Eu sei que não é, mas se for interessante eu vou lá e roubo. Ou então eu sei que eu preciso fazer caridade. Mas eu não vou fazer caridade, não. Eu vou delegar isso para alguém. Ou seja, não é o caso. São pessoas, são perfis que realmente fazem o que a doutrina prega, o que a doutrina espera do espírita. O amor, a caridade, se esforçar para melhorar, se esforçar para ter a reforma íntima. Sabe aquela coisa assim, eu vou parar, eu vou ver o que eu posso melhorar, onde eu estou errando, o que está acontecendo. Não acusar a espiritualidade que foi abandonada, ou então Deus esqueceu de mim, ou então eu sou injustiçado, todos à minha volta estão errados e eu estou certo. Isso não existe, hein? Só uma dica, isso não existe. Quando a gente para pensar e ver que certas coisas estão acontecendo, porque nós estamos fazendo por onde, é um momento muito importante para a gente baixar a bola, ter um pouco de humildade e repensar, fazer nossa reforma íntima. Onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer para ser um ser melhor? Onde eu posso praticar caridade? Por que eu tenho que ter inveja de alguém? Por que eu tenho que criticar? Por que eu tenho que observar com olhos sempre críticos? Por quê? Não é? Essa vida é tão bacana. Eu acho assim, Deus foi muito sábio, né? Colocou a gente nesse mundo maravilhoso. Só que são provações, a gente precisa passar certas coisas. E quando a gente passa, ou quando a gente tem uma memória seletiva de não prestar atenção em coisas que não nos interessam, isso é muito importante para a nossa evolução. E isso eu acho que a espiritualidade, ela faz com muita sabedoria, ela faz com muita bondade. Deus é muito especial. Você vê que as parábolas de Jesus Cristo, tudo tem um porquê, tudo foi falado de uma maneira muito sábia, muito profunda, muito linda, e a gente começa a perceber isso quando a gente abre o nosso coração, quando a gente abre a nossa mente para poder receber o novo, para poder mudar e ver que tudo isso é um progresso. A nossa evolução é um progresso, são mudanças para melhores. Viu? E aqui no quarto, olha, enfim, os espíritas exaltados, que eu acho mais engraçado. A espécie humana seria perfeita se não tomasse sempre senão o lado bom das coisas. Óbvio. O exagero é nocivo em tudo. Em espiritismo, dá uma confiança muito cega e frequentemente pueril nas coisas do mundo invisível e leva a aceitar muito facilmente, sem controle, o que a reflexão e o exame demonstrariam a absurdidade ou a impossibilidade, mas o entusiasmo não reflete deslumbra. Sabe aquela coisa da pessoa se achar tão espírita, que ela se considera acima de todos, acima de tudo. Às vezes até sem perceber, mas ela entende que por ela estar numa casa há 50 anos, há 100 anos, então ela sabe mais que todo mundo, ou então porque ela estudou 10 livros, porque ela faz palestra, porque ela cria grupo, ela é o máximo. E não é isso que existe, né? Então aqui é até interessante, são os espíritas exaltados. Se devessem suportar sozinhos as consequências, não haveria senão meio mal. O pior é que dão, sem o quererem, armas aos incrédulos, que procuram antes da ocasião de zombar do que convencer. Então, o que acontece? Muitas pessoas que já não acreditam na doutrina, quando elas se deparam com pessoas assim nesse perfil, elas percebem que aquela pessoa, ela não é o que ela fala, não é o que a doutrina espera dela. Então, às vezes tem um discurso assim de superioridade, porque eu faço, eu sou assim, eu ocupo um cargo numa casa. E isso faz com que o incrédulo olhe para a pessoa, peraí, ela é tudo isso, mas ela não tem humildade, ela fala com arrogância, ela não tem amor no coração, ela não pratica o bem. Então, como a própria, não sou eu que estou falando, tá? O próprio codificador fala, é como se fosse dando arma para os inimigos, para os incrédulos, nem inimigo que a palavra é usada aqui. Então, não é justo nem racional, mas sabe-se que os adversários do espiritismo não reconhecem, senão sua razão,
como sendo do bom quilate. Conhecer a fundo do que falam é menor dos seus cuidados. Ou seja, se você classifica, né, é visto dessa maneira, você não, a pessoa, né, os espíritos exaltados, por mais que a pessoa esteja acreditando que está fazendo bem, que está podendo até exaltar as qualidades para poder incentivar o próximo, na verdade não é isso que acontece. Na verdade, as pessoas que já não acreditam, elas encaram isso como fosse um excesso de vaidade, que, então, peraí, se a doutrina é assim, ela age assim, então, entendeu? Seria mais ou menos nesse sentido. E aqui no 29 é falar dos meios de convicção que variam extremamente segundo os indivíduos, claro. Cada um tem uma maneira de acreditar, de crer. E a visão de cada um vai depender muito dos valores morais internos que a pessoa tem. E isso faz com que seja necessário sempre justamente esse aprendizado do estudo, de procurar saber por que pode acontecer, como pode melhorar. Olha que interessante, como a espiritualidade é muito, muito, muito sábia. O materialista, podemos mesmo dizer que para a maioria dos que não estão preparados para o raciocínio, os fenômenos materiais são de pouco peso. Quanto mais esses fenômenos são extraordinários e mais se afastam das leis conhecidas, mais encontram oposição. Isso por uma razão muito simples, a de ser naturalmente levado a duvidar de uma coisa que não tem tem sanção racional. Cada um a encara sob seu ponto de vista e se explica à sua maneira. O materialista nela vê uma causa puramente ou sobrenatural, o que nós já falamos no outro capítulo. E ao passo que uma explicação preliminar tem por efeito subtrair as ideias, ou seja, a convicção de cada um, ela vai estar intimamente ligada ao que é passado como doutrina, como é explicado, aos atos dos espíritas, as atitudes que podem comprovar e incentivar uma pessoa a se interessar, e ao mesmo tempo, o materialista, ele vai sempre entender, a pessoa como é classificada aqui pelo codificador, que esses atos que nós possamos fazer com maior amor, com maior boa vontade, mas passar essa ideia, ele entende que essa doutrina não é assim como a pessoa está dizendo, ela não pode ser tudo isso, uma vez que aquela pessoa que está falando tem uma vida totalmente diferente do que ela está pregando. Pregando não seria a palavra, né? Mas do que ela está tentando passar. E isso é interessante, porque se a gente parar para pensar, a gente realmente encontra pessoas assim, não é? E aí a gente tem que questionar, parar para refletir, como nós iríamos lidar com pessoas assim, como nós iríamos ajudar pessoas assim. Na verdade seria isso, ajudar, que essa é a proposta. E aqui no item 30, é útil procurar convencer o incrédulo obstinado? O que você acha? Quando você se depara com alguém que não acredita, que é totalmente radical e que tem fortes argumentos contrários ao que você está falando, né? Nós, como espíritas, qual é o seu posicionamento? Já parou para pensar nisso? Você é daqueles que quer convencer e bate para um bom debate? Ou aquele que escuta, não fala nada, ou tenta falar alguma coisa e vê se a pessoa não revida, não for revidar, ou ao contrário, se ela revida, você para e você pensa que não é legal você continuar. Como é que você faz? Para pensar. E aí o codificador fala: dissemos que isso depende das causas da natureza da sua incredulidade. Frequentemente, a insistência que se põe em persuadi-lo leva-o a crer em sua importância pessoal, o que lhe é uma razão para mais se obstinar. Aquele que não está convencido nem pelo raciocínio nem pelos fatos deve suportar ainda a prova da incredulidade. É preciso deixar à providência o cuidado de proporcionar em circunstâncias mais favoráveis. Muita gente não pede senão receber a luz, para não perder seu tempo com aqueles que a recusam. O verdadeiro espírita não deixará jamais o bem por fazer, corações aflitos a aliviar, consolação a dar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Aí está a sua missão. Nisso também encontrará uma verdadeira satisfação. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de comentar e dar um pouco de ênfase a isso. Pelo seguinte, nós, para ajudarmos alguém, nós precisamos estar bem, nós precisamos estar equilibrados, nós precisamos estar com todos os nossos sentimentos, os nossos... É como se nós estivéssemos blindados com os nossos próprios sentimentos bons. Não adianta a gente querer ajudar uma pessoa se nós estamos mal.
nós não vamos ajudar, nós vamos somar problemas. E isso é uma das coisas que às vezes as pessoas sem querer fazem, de querer entrar na vida do outro, de querer fazer. Primeiro, a gente não pode entrar na vida de ninguém. A pessoa tem que ter, querer que ajuda. Primeiro ponto. Se nós somos procurados para ajudá-los, com certeza nós vamos ajudá-los. Mas a gente sempre precisa estar equilibrado, para não entrarmos também no campo da pessoa, no sentido de sentimentos ruins, de ódio, e acaba aquilo te atingindo. Então, por isso que é importante as orações durante a manhã. E esses pontos, é bem bacana isso. Nós não sabemos quando é que vai acontecer. Nós não sabemos se vai ser de manhã, de tarde, de noite, que essas coisas acontecem. Lógico, quem vai procurar a gente. Então, por isso é importante a oração da manhã. Por isso é importante a oração de dormir. Porque nós precisamos sempre da oração como uma poderosa arma de blindagem. A oração tem um poder tão maravilhoso. A oração, não existe explicação para tanta luz quando nós estamos fazendo uma oração. O Pai Nosso, uma Ave Maria, oração de Cáritas, tem orações maravilhosas. O fato de você já acordar, já agradecer, gratidão por esse dia maravilhoso, gratidão por essa luz, gratidão por esse sol, tudo isso é motivo já para a gente começar a criar uma sintonia com a espiritualidade muito maravilhosa. E quando nós começamos o nosso dia rezando, nós estamos prontos para muitas coisas, porque nós já estamos trazendo a espiritualidade para perto da gente, nós já estamos sendo intuídos o que nós podemos fazer para melhor. E são coisas que a gente não pode ter preguiça. Às vezes a pessoa tem preguiça. Eu tenho preguiça. Não, eu vou rezar agora. Não, eu vou estudar. Não, eu vou fazer. Não, gente, não tem fórmula. Não existe milagre nisso. Existe só essa conexão que é alimentada com amor, é alimentada com todos os sentimentos bons que nós todos somos capazes. Não existe azar, não existe sorte. Nós fazemos o nosso destino, nós fazemos a sintonia com a espiritualidade. Ela é maravilhosa. A falange que existem de espirituais, todos, elas são muito, muito maravilhosas, muito fortes, estão ali do nosso lado. Então nós precisamos sim pensar no próximo, a gente precisa ajudar, sim, com certeza, sempre, sempre. Mas nós precisamos sempre estar bem também, para podermos fazer esse grande ato de amor. Tão bonito, né? Ai, ai. Então, vamos lá. Para proceder, agora vamos para o 31. Para se proceder no ensino do Espiritismo, como se faria nas ciências ordinárias, seria preciso passar em revista toda a série de fenômenos que podem se produzir, começando pelos mais simples e alcançando sucessivamente os mais complicados. Isso nós não temos dúvida, né? Os fenômenos, portanto, podem faltar quando deles tem necessidade ou se apresentar de maneira diferente daquele que se deseja. Ajuntemos ainda que para obtê-lo é preciso pessoas dotadas de faculdades especiais e que essas faculdades variam infinito, segundo a aptidão dos indivíduos. Ora, é extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões. Há uma dificuldade a mais porque seria preciso ter sempre sobre a mão uma verdadeira coleção de médios, o que é possível. Então, o que acontece também? Quando a mediunidade, nós temos a mediunidade, ela vai ser desenvolvida de acordo com o que a espiritualidade quer que a gente faça. Então, por exemplo, às vezes as pessoas se intitulam, às vezes nem sabem. Eu sou médium psiquiatra. Psiquiatra é ótimo. Eu sou médium de psicografia. Aí, como é que a pessoa sabe que essa ela nunca fez, né? Eu sou médium incorporado. Enfim, nós não podemos determinar que mediunidade nós somos, porque nós somos um instrumento na mão da espiritualidade. E de acordo com o nosso desenvolvimento, de acordo com o que nós fazemos, nós vamos ser conduzidos pela espiritualidade. Porque o médium é isso, né? A mediunidade é uma intermediação entre a espiritualidade, que vai estar trabalhando com a nossa sintonia, com nossos valores morais, para com o que ela quer que a gente faça. Ou esclarecer, ou fazer psicografia, ou fazer várias coisas que o médium vai, mas nós não podemos nos auto-intitular que médium eu sou. Nós somos a disposição da espiritualidade. Na verdade é isso. Na verdade não é o que acontece. Então, quando nós vamos para o 32, nós passamos o seguinte. Lembrando que a proposta aqui é apenas um resumo, tá? Eu sugiro sempre a todos que procurem um centro espírita, como eu já falei,
criem grupo de estudos, né? Eu tenho grupo no Skype de estudos do livro do Médium e Evangelho segundo o Espiritismo. É muito, muito legal, porque nós aprendemos muito. Essa troca de informação, de estudar, de poder refletir com calma, e é muito importante. Então, sabe, faça isso, aproveite, escolha um horário que você pode, ponha uma rotina na sua vida a doutrina. Estude, participe de grupos, faça orações. Isso é muito importante mesmo. Você vai sentir como as coisas assim ficam iluminadas, sabe? Com certeza você vai passar certas coisas para não fazer, para continuar. Ou na preguiça, ou amanhã eu começo, ou na semana que vem, porque eu tô com dor nas costas, porque eu tô com meu filho, porque eu me separei, porque o porquê na doutrina não pode existir, porque é ela que vai dar a base para a gente poder entender por que as coisas acontecem, por que nós reencarnamos, por que nós temos a mediunidade, por que nós precisamos estudar para desenvolver essa mediunidade e o papel importante que nós temos quando nós nos doamos para a espiritualidade. Isso é muito, muito importante. Somente através de estudos nós vamos entender. Então, aqui no 32, continuando o capítulo, primeira parte, capítulo 3, métodos, o estudo preliminar da teoria tem uma outra vantagem, qual seja de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e a importância dessa ciência. Aquele que se inicia por ver uma mesa girar ou bater está mais inclinado à zombaria, porque dificilmente imagina que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora para a humanidade. Ou seja, muitas pessoas podem procurar a doutrina por elas terem visto algum fenômeno, alguma coisa assim que chamou a atenção. Então ela vai para poder querer ver mais, não que ela queira estudar para entender por que acontece aquilo. Então aqui, como o codificador fala, é inclinar a zombaria, porque é curioso, quer ver o que está acontecendo ali. Porque dificilmente imagina, como foi falado, uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora. Porque ali tudo que acontece, por exemplo, como ele está falando aqui da mesa, aquelas mesas que antigamente tinham, né, de reunir pessoas e a letra, ou então a mesa mexia, ou então a mesa levantava, esses fenômenos que eram, não são fenômenos, mas considerados por leigos, as pessoas que chamam a atenção, pô, que bacana, que legal isso aí, onde que acontece isso? Tem no centro. A pessoa vai para procurar, ou seja, na zombaria, ela não imagina que tudo aquilo ali tem um porquê espiritual. Por que aqueles espíritos zombeteiros estão ali? Quais são as pessoas que conseguem atraí-los? Então tem toda uma explicação nesse sentido que ela nem imagina. Todo aquele que reflete, compreende muito bem e que se poderia fazer a abstração das manifestações e que a doutrina não subsistiria menos por isso, as manifestações vêm corroborá-la, confirmá-la, mas não lhe são a base essencial. O observador sério não as repele, mas ao contrário, espera as circunstâncias favoráveis que lhe permitirão testemunhá-las. A prova do que dissemos é que, antes de ser ouvido falar nas manifestações, muitas pessoas tiveram intuição dessa doutrina, que não fez mais do que dar um corpo, um conjunto às suas ideias. Ou seja, antes da doutrina aconteceram os fatos. A partir de fatos que foram surgindo interesses para algumas pessoas para a doutrina, e foram divididos nesse sentido, os que foram por curiosidade, os que foram para a doutrina para tentar desmoralizar, os que foram apenas para poder testar, ver se é verdade, e aqueles que se depararam com muitos espíritas que, por questões, né, excessivamente se valorizando, entenderam que a doutrina, então, aquilo ali era uma furada, porque se a pessoa é assim, então a doutrina é o que ele está dizendo, e então não interessa a doutrina, já que o que eu estou tendo informação da pessoa é aquilo que ela está me passando. E às vezes, coitada, a pessoa nem percebe, né? Mas infelizmente isso acontece, que pessoas vão entender dessa maneira. Na 33, de resto, não seria exato dizer que aqueles que começam pela teoria deixam de ter motivos de observações práticas. Ao contrário, eles o têm e aos seus olhos devem ter um valor maior do que aqueles que se poderiam produzir diante dele, e que são os numerosos fatos e manifestações espontâneas de que falaremos nos capítulos seguintes.
Há poucas pessoas que delas não tenham conhecimento, pelo menos por ouvir dizer. Muitos tiveram-nas pessoalmente e não lhe prestaram senão uma atenção medíocre. A teoria tem por efeito dar-lhes explicações, e nós dizemos que esses fatos têm um grande peso quando se apoiam sobre testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supor nem preparação, nem conivência. Se os fenômenos provocados não existissem, os fenômenos espontâneos não os substituiriam, menos, e o espiritismo não teria por resultado senão dar-lhes uma solução racional, o que já seria muito. Por isso, a maioria daqueles que leem antes liga seus conhecimentos a esses fatos, que são para eles como uma confirmação da teoria. Olha que interessante. Quando a pessoa começa a estudar a doutrina, estudar no sentido de procurar livros, procurar saber a teoria, o que é a doutrina, como funciona, quais são os preceitos dela, quais são os conceitos, né, preceitos legais, olha com a cabeça, os conceitos que são importantes, o que é ser um bom espírita, tudo isso, o que são fenômenos, entre aspas, que até antes ela considerava como fenômenos, e quando ela começa a estudar, ela entende que existe todo um sistema espiritual nesse sentido, que tudo há uma explicação dentro da doutrina. Quando ela presencia fatos que para outras pessoas são fenômenos, como por exemplo o que vem na cabeça a psicografia, ela não vê aquele ato como curiosidade, zombeteria, né? Zombeteria, isso me atrapalha. Ela não vê aquilo como um diferente de tudo que ela já viu na vida. É um espetáculo. Não, ela já estudou antes, ela já entende o que está acontecendo. E aquilo faz com que ela consiga assimilar uma ideia com base sólida. Ela não vê aquilo de uma outra maneira. E mesmo que ela não esteja num lugar, se ela vê, por exemplo, alguma coisa, algum espírito, ela vai entender o que está acontecendo. Ela vai ter, por exemplo, a atitude de poder rezar, de poder pedir dentro do conceito dela, né, do maneira de falar, que aquele espírito seja encaminhado para um centro espírita, porque não, a casa da gente não é um lugar para que a gente faça reuniões mediúnicas e incorpore, não é aconselhável. E tem várias coisas, né, que dentro da doutrina você vai entendendo e aprendendo como funciona. E aqui na 34, equivoca-se estranhamente sobre nossa maneira de ver se supusesse que aconselhamos negligenciar os fatos, foi pelos fatos que chegamos à teoria, aquilo que eu falei no início. É verdade que necessitamos para isso de um trabalho assíduo de vários anos e milhares de observações, mas que os fatos nos serviram e nos servem todos os dias. Sim, porque se nós sabemos que aconteceram várias coisas, como é que começou o próprio estudo, né, do Allan Kardec? Quando ele foi ver a questão da mesa mediúnica, lembram? Que ele foi convidado por uma família para presenciar, e ele foi muito resistente, ele não acreditou, até que, lógico, ele começou a estudar e viu que realmente eram fenômenos, não seria a palavra, acontecimentos mediúnicos, e que ele, a partir desse estudo, foram confirmados por várias mensagens, várias psicografias e vários lugares diferentes falando a mesma coisa. Enfim, um dossiê muito forte para comprovar que tudo aquilo era a questão da espiritualidade, a doutrina espírita. E de uma maneira muito sábia e muito séria, ele aceitou essa questão e começou a ser um precursor da doutrina, como todos nós admiravelmente sabemos. E aqui, seguindo, dizemos apenas que sem raciocínio não bastam para determinar a convicção, que uma explicação preliminar, afastando as prevenções e mostrando que não contrariam a razão, dispõe a aceitá-los. Isso é tão verdadeiro que sobre 10 pessoas, olha só, completamente iniciantes que assistissem a uma sessão de experimentação, fosse ela mais satisfatória do ponto de vista dos adeptos, haveria 9 que sairiam sem estarem convencidas e algumas mais incrédulas do que antes, porque as experiências não responderam às suas expectativas. Então, gente, por mais que possa ser repetitivo falar isso toda hora, não tem outro caminho se não for o estudo. O estudo, você veja,
quantas coisas a gente comenta, e aqui esse capítulo é muito maior. Eu estou resumindo para que a gente possa ter a ideia. Mas vejam como é importante a própria espiritualidade, sempre falando também dos estudos, porque às vezes a gente tem conceitos que a gente acha assim: ah, eu vou no centro, tomo um passe, fico ótima. Não fica. Você fica momentaneamente bem. É aquela, eu digo que é uma salvação bombeiro espiritual. Ele vai para apagar o fogo para resolver aquilo naquele momento, e às vezes não, nem naquele momento, porque a pessoa tá pensando em outra coisa quando está recebendo o passe, porque isso é uma conexão, é uma coisa muito importante. Então, o fato de frequentar uma casa espírita somente, ou então o fato de ler um livro só, ajuda, mas não quer dizer que você conheça. E aí, sem querer, a gente acaba criando conceitos próprios da nossa cabeça de muita coisa. Eu já ouvi muitas pessoas que são espíritas, que são pessoas maravilhosas, mas que, por exemplo, elas fazem confusão muito grande. Um exemplo bobo, da reencarnação com ressurreição, no sentido bruto. O que acontece? Às vezes a pessoa não entende o conceito. Ah, isso aí não existe. Existe, gente, existe. É um erro? Não, é falta de estudo. Porque a gente, quando começa a mexer, a gente começa a entender o que é a doutrina, o que é o livro dos espíritos, o que é Gênesis, o que é o livro dos médios, o que é ser médium, o que é reencarnação, o que é expiação, o que são mundos superiores, o que são mundos inferiores, o que são espíritos, pessoas materialistas no sentido espiritual. Olha quanta coisa existe se a gente não parar para pensar e entender o que nos cerca. Então, ter medo de espíritos não existe. A gente precisa ter consciência que espíritos estão se aproximando ou vendo, porque com a medida que a gente vai desenvolvendo, você passa a entender, como eu falei, que a oração é a blindagem espiritual. E o estudo faz com que você evolua. Quando a gente não estuda, a gente fica num grau como se ficasse só... desculpa até falar assim, mas sabe aquela coisa assim, como brincam, do cachorrinho atrás do rabinho? Fica nisso. A gente não sai do lugar. A gente fica ali, apaga, reza, leva um passo, eu falo, não, a gente precisa praticar, a gente precisa praticar o bem, a gente precisa estar disponível para ajudar quando precisa, desde que estejamos bem. Como é que nós vamos estar bem? Rezando, estudando, conversando com a espiritualidade, nos colocando à disposição para as pessoas para ajudar, porque nós não viemos ao mundo para sermos infelizes, de jeito nenhum. Nós temos a obrigação de sermos felizes. Obrigação, não tem meio termo. Ou nós somos felizes ou nós somos felizes, porque Deus não colocou a gente aqui, nós não reencarnamos para sermos infelizes. Jamais. Nós temos que aproveitar as oportunidades para exercitarmos isso. Nós estamos na matéria, nós vamos continuar trabalhando, pagando nossas contas, tentando ser promovido, estudar, o que for, faz parte do sistema, desde que a gente não coloque isso em primeiro lugar ou para derrubar alguém. Então, às vezes eu brinco na faculdade, para os meus alunos, eu digo assim, gente, a gente não roubando e não passando por cima de ninguém, tudo é possível. Foco e determinação. Então a gente pode fazer tudo paralelo à espiritualidade, ao espiritismo. A gente sabe o que está certo, o que está errado, mas primeiro a gente tem que mudar, aceitar, não justificar os nossos fracassos, não justificar as nossas tristezas, não justificar, eu sou assim, sabe por quê? Eu estou triste, mas sabe por quê? Não precisa dizer, você tem que trabalhar isso para mudar, porque é nossa obrigação, é sua obrigação ser feliz. Isso é tão bacana, é tão simples. E aqui para fechar, aqui falando o seguinte, no 35, que aqueles que quiserem adquirir esses conhecimentos preliminares pela leitura das obras, eis a ordem que lhes aconselharíamos. Aqui eu falando aqui. O livro, o que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Segundo, o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos. Terceiro, o livro dos Médiuns, livro dos Médios, e a Revista Espírita, que é uma coletânea variada de fatos, de explicações teóricas e trechos destacados. É de uma forma a aplicação. Sua leitura pode ser feita do mesmo tempo com elas, mas será mais proveitosa e mais inteligível, sobretudo após a leitura do livro dos Espíritos, que é fantástico. É que eu não estou com ele aqui.
mas tá no meu outro escritório. Mas enfim, meus amigos, amigas queridas, eu espero que esse dia de hoje, essa oportunidade de estarmos aqui de novo juntas. Meu cabelo tá grande. Estarmos juntos aqui é muito bom, é maravilhoso de poder compartilhar isso tudo, porque nada é por acaso. Se hoje você está aqui, se eu estou aqui, foi um acordo que nós fizemos em outras vidas para voltarmos aqui e tentarmos fazer e melhorar tudo aquilo que nós não fizemos. E muitas vezes o que a gente fala é o que a gente não fez. E a gente espera essa oportunidade. E a oportunidade é agora, não é depois. E eu convido vocês a isso, sabe? Faça uma rotina da sua parte espiritual. Coloque uma vez na semana, um dia, para você se dedicar, para você se alimentar. Permitir ao seu mentor espiritual também, né? Que eu brinco, que ele possa ser reabastecido. E principalmente você. Não deixe, acredite, persista. Não deixe de ser feliz. Seja feliz sempre. Tá bom? Então hoje nós acabamos aqui o capítulo 3. Leiam também de novo. Qualquer coisa pode deixar em um comentário. A gente vai conversando, trocando ideias. Então todo domingo no Instagram, Cursos Espíritas, às 17h45, Evangelho no Lar. É muito, muito importante. Eu faço lives também, vou colocando. E aqui eu estou colocando o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? Eu espero que você passe um dia, uma semana, um mês maravilhoso. Não deixe de estudar. Semana que vem eu vou colocar outra gravação aqui. Tá bom? Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Beijo enorme. Até a próxima. Tchau.